meus irmãos, como vocês estão? Tudo na paz? Se não está, eu quero desejar a você, eu profetizo sobre a sua vida, a paz do Senhor Jesus. É o desejo do fundo do meu coração. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde suas emoções, seus sentimentos. Que a paz do Senhor venha acalmar toda a tempestade que está na sua vida, na sua família. Lembre-se, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vivemos dias difíceis? Sim. Estamos em calamidade? Sim. Mas o Senhor é o Emanuel, Deus conosco, que está presente. Ele não está ausente, Ele não está longe. Ele não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Não, Ele está passando junto conosco. Então, meu irmão, você não está sozinho. Creia, o Senhor está do seu lado, mas Ele está esperando o louvor que vem dos nossos lábios, Ele está esperando o clamor, a busca, Ele está esperando que você exercite a sua fé, que não seja apenas uma teoria a sua fé, mas que seja uma prática, que seja uma realidade na sua vida. Então se esforce, se arrume, se dedique, faça algum movimento na direção do Senhor, que você adore ao Senhor em espírito e em verdade. Então vamos todos agora, de todo o coração, com esforço, com dedicação, vamos todos adorar ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você.
as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da palavra, ao momento da pregação. E o tema da mensagem de hoje é Jesus está voltando. O texto base se encontra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Hebreus 10, 37 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de receber orientação e direção da Tua parte, de receber este aviso mais uma vez, este alerta aos nossos corações. Pai, que nós possamos de fato ouvir com interesse, Senhor, sem indiferença, mas que possamos, Senhor, estar realmente interessados, com expectativas de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, eis-nos aqui, Senhor. Eu te peço, me usa para pregar a Tua palavra. Que não seja, Senhor Pai, o meu achismo, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar em cada coração. Que seja o Teu poder a manifestar na vida dos meus irmãos que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem, essa pregação. Senhor, eu não posso salvar ninguém, eu não posso libertar, curar ninguém, mas o Teu Espírito pode. Portanto, eu te peço, eu suplico, humildemente, Senhor, eu clamo, Senhor, usa a Tua misericórdia, a Tua graça e envia o Teu Espírito Santo para curar, para libertar, para salvar. Envia o Espírito Santo para que ele possa convencer. Envia o Espírito Santo para que possa consolar, ó Pai, aqueles que estão talvez chorando, Senhor, angustiados, atribulados. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a multidão dos nossos pecados conforme a multidão das tuas misericórdias, Senhor. Eu creio que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Portanto, purifica a tua igreja, purifica os meus irmãos, purifica cada um de nós, Senhor. Todos nós precisamos do teu sangue, Jesus, precisamos da tua graça. Ó Pai querido, eu te peço que o Senhor repreenda toda ação de demônios, todos os demônios que estão agindo, Senhor, trazendo confusão, trazendo, Senhor, mentiras, Senhor. Todos os demônios que estão, Senhor, tentando roubar a esperança, a fé, o ânimo, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Que esses demônios batam em retirada, que esses demônios retrocedam, que eles caiam por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. E ministra a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que não volta jamais, ela volta vazia, que a tua palavra possa entrar em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão? Jesus está voltando. É simples assim. Você sabe que esta mensagem ela é pregada há pelo menos 2000 anos.
Mas nos dias em que nós vivemos, ela faz muito mais sentido. Hoje está muito mais próximo do que era na época do apóstolo Paulo, por exemplo, na época do apóstolo Pedro. Hoje nós sabemos pelos sinais, e os sinais são muitos. A Terra, o planeta, tem mostrado que de fato Jesus está voltando. Em breve, muito em breve, ele voltará e não vai demorar. Alguns pensam que Jesus está demorando ou vai demorar muito. Não, meu irmão, não se engane, Jesus está voltando. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele fala, muito em breve, aquele que vem, ele virá e não demorará. Eu queria que você prestasse atenção no versículo que vem depois, o versículo 38, que diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, meu irmão, não adianta nós entendermos que Jesus está voltando. Não adianta a gente conhecer esse fato. Não, nós precisamos agir de uma forma que corresponda a essa realidade. Jesus está voltando, mas para eu demonstrar que isso é verdade, eu não posso retroceder. Eu tenho que viver pela fé, eu não posso andar por vista. Eu não posso viver a minha vida conforme as circunstâncias. Não, eu tenho que andar por fé. Não adianta a gente começar a olhar para a realidade e falar, não, eu acredito que se tudo está acontecendo desse jeito é porque Deus abandonou. Pelo contrário, meu irmão, se as coisas têm acontecido assim, é porque de fato Deus é real, as promessas dele têm se cumprido. O aviso que ele deu há tantos anos atrás está se cumprindo, é uma realidade em nossa geração, em nossos dias. Então, a terra está sentindo dores de parto. Nós vemos que a terra está gemendo, está clamando. Vemos tantas pessoas chorando, tantas pessoas angustiadas. Além dessa pandemia, nós vemos ainda catástrofes acontecendo. Nós vemos pessoas morrendo de outras formas. Nós vemos a maldade aumentando. Nós vemos a corrupção, a ganância aumentando. Nós vemos o amor e a fé se esfriando, inclusive dentro de muitos que confessavam a sua fé em Jesus Cristo. Nós vemos, muitos se dispersando, muitos se distraindo, muitos vivendo como nos tempos de Noé, apenas pensando em festas, em diversão. Mas Jesus está voltando. E em breve, muito em breve, ele virá e não demorará. Agora, a forma que nós devemos ser achados nele é com fé. Não podemos deixar a fé esmurecer, não podemos naufragar na nossa fé, não podemos deixar a nossa fé se apagar, não podemos deixar o Espírito Santo se apagar dentro de nós, pelo contrário, por causa dos dias, os dias são maus, é aí que nós temos que nos alimentar mais de Deus, nos encher mais do Espírito Santo, é aí que nós temos que nos alimentar mais com a palavra de Deus, porque quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente se enche de fé. Então, a gente tem que ter fé, que é o contrário daqueles que retrocedem, daqueles que estão voltando para trás. Cada dia, meu irmão, eu tenho escutado de pessoas que têm desviado dos caminhos do Senhor, se afastado do Senhor. São esses que têm retrocedido. Então, o justo vive pela fé, e se retroceder, o Senhor não se agradará dele. O Senhor tem se entristecido por muitos que têm andado para trás, que têm voltado para trás. Talvez como aquela mulher de Ló. Lembra? Quando Ló, que era sobrinho de Abraão, escapou de Sodoma e Gomorra, Deus estava ali derramando o seu juízo, iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus enviou os seus anjos para livrar Ló e sua família, sua esposa, suas filhas, e falou, vão e não olhem para trás. E aí o que aconteceu? A mulher de Ló foi junto com seu esposo, suas filhas, mas ela olhou para trás. Ela retrocedeu, ela quis voltar para trás e virou uma estátua de sal. Quantos têm se esfriado? Quantos têm, desistido? Quantos têm naufragado? Quantos têm olhado para trás? Talvez por olhar demais para as circunstâncias. Meu irmão, nós não fomos chamados para olhar para as circunstâncias, nós não fomos chamados para olhar para a terra. Os nossos olhos têm que estar lá no alto, nas coisas eternas, não nas coisas que são passageiras e temporárias.
Então, meu irmão, se atente, Jesus está voltando. Lembre-se que muitos que perderam a sua vida no ano passado, nesse ano, para esses Jesus já voltou. Você não sabe quantos dias, quantos meses, quantos anos você tem a mais para viver. Então, como você pode negligenciar ou ser indiferente diante deste aviso que Jesus está voltando? E mesmo que você não morra nos próximos meses, nos próximos anos, mesmo que demore ainda para você morrer, meu irmão, Jesus está de fato voltando. Sabe, a gente tem percebido como que o mundo tem andado. Tudo está conspirando, tudo está contribuindo para a chegada do anticristo, o homem do pecado. Tudo está contribuindo para que de fato inicie aquela preparação para o retorno de Jesus. Então o mundo vive em guerra, o mundo vive, sabe, um caos total. A Bíblia diz que quando as pessoas disserem paz, paz, então virá repentina destruição. A Bíblia diz, Jesus diz que a sua vinda será como um ladrão na noite, será de repente. Muitos vão ser pegos, distraídos, dormindo, espiritualmente ou não. É claro que o texto fala no sentido espiritual, no sentido figurado, não no sentido literal. Então, vai ser como um ladrão na noite. Ele não vai ser um ladrão na noite, não significa que ele vai voltar de noite. Aliás, mesmo que seja de noite para nós aqui, pode ser que para outras pessoas, por exemplo, que moram no Japão, não é noite. Então, era de uma forma figurada. Ele estava querendo dizer o seguinte, que as pessoas iam estar nesse estado, como se estivessem dormindo. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, desperta tu que dormes. Foi o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, disse lá em Efésios. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Desperta porque Jesus está vindo, está muito breve o seu retorno. Logo, logo a trombeta vai soar, logo, logo os anjos vão recolher as pessoas dos 4 cantos dessa terra, logo, logo haverá o grande julgamento, logo, logo haverá o juízo final. Então nós não podemos ficar com os nossos olhos espirituais fechados, temos que abrir os nossos olhos, temos que enxergar que o mundo espiritual é real, temos que enxergar que Satanás e os demônios têm trabalhado como nunca para esfriar a sua fé, para te afastar de Deus. Satanás tem contribuído tanto, tem lutado tanto para que você se afaste de Deus, se esqueça de Deus. Muitas vezes Satanás luta até para você não acreditar que o diabo existe, não acreditar que os demônios existem, estão trabalhando. Tudo que ele quer é que você não acredite que ele existe. Por quê? Porque aí ele tem mais facilidade de trabalhar na sua vida. E ele não quer que você acredite em Deus. Então quantos têm se tornado ateus, agnósticos? Quantos que antes estavam firmes na palavra, eram usados por Deus, eram cheios do Espírito Santo e hoje estão frios, estão, congelados, estão pessoas totalmente indiferentes às questões espirituais, estão só pensando nas coisas terrenas, só nas coisas desta vida. Acorda, desperta, meu irmão, Jesus está voltando. Ache que o teu coração se ache em fé, que você não retroceda, porque aqueles que retrocedem, o Senhor não se agrada. Mas o versículo 39, olha aí o que diz. Diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus não te chamou para retroceder, Deus te chamou para viver por fé. E pela fé, através dessa fé, você é salvo. Olha o que diz alguns versículos antes, o versículo 35, Hebreus 10, 35 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quantos têm desistido, quantos começaram bem, mas no meio do caminho pararam, cansaram, largaram, abandonaram. Por quê? Estão esquecendo dessa questão chamada perseverança. Deus nos chamou para perseverarmos. Não adianta começar
e não ir até o fim. Você tem que começar e continuar, permanecer até o fim. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida, é o que diz o Senhor Jesus. Então persevere, meu irmão. Está difícil, a luta está grande. É só notícia ruim que você recebe. Talvez essa pandemia atingiu os seus parentes, pessoas próximas de você. Talvez a depressão tenha tentado tomar conta do seu coração, angústias, dores, tristezas tenham tomado conta do seu coração. Meu irmão, persevere na fé, persevere, confie no Senhor. O Senhor, Ele é soberano, Ele não perdeu o controle de todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas. Você pode dizer, mas como que Deus está no controle? Se permitiu que pessoas que eu tanto amava se perdessem? Meu irmão, cristãos também morrem, homens de fé também morrem. Olha no Antigo Testamento quantos homens, profetas, reis morreram. Nós não nascemos nesse corpo para viver eternamente com este corpo, não. Paulo disse que este corpo que nós temos, ele é corruptível, ele se desgasta, ele envelhece. E ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar e nós vamos morrer. Então, os cristãos, homens de fé, também morrem. Mas nós temos a certeza da ressurreição. Temos a certeza que vamos ressuscitar para desfrutar da vida eterna. A morte para o cristão não é o fim. É apenas o início da vida eterna que Deus tem preparado para nós. Sabe, se você for até para o Novo Testamento, você vai ver João Batista, que era um homem de fé. O próprio Senhor Jesus disse que entre os que nasceram de mulher, não tem ninguém que é maior que João Batista. E João Batista, ainda jovem, não chegou à idade avançada, ele ainda era jovem. E um belo dia, Herodes vai lá e manda cortar a sua cabeça, né? A esposa dele, a filha, junto com a filha da esposa, pediu para cortar a cabeça de João Batista e trazer uma bandeja, e a cabeça de João Batista foi cortada. Deus não poupou, Deus não livrou João Batista. Por quê? Porque o que Deus tinha preparado para ele, é muito melhor do que o que ele tinha para viver aqui nessa vida. Ele cumpriu a missão dele, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Chegou o momento dele e ele se foi. Mas não era o fim, não foi o fim para João Batista, foi o início da vida eterna. Portanto, meu irmão, não fique pensando assim, como Deus pode estar no controle, sendo que tantas pessoas têm morrido. Porque as pessoas vão morrer mesmo, meu irmão, não adianta a gente fugir dessa realidade. O nosso corpo ele vai perecer, o nosso corpo ele vai ser destruído, os bichos vão comer a nossa carne, o nosso corpo, nós vamos morrer também. Então, nós precisamos perseverar para que quando chegue a nossa hora, a gente, se encontre em fé, e não retroceda, não olhe para trás. Então, em breve Jesus virá. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. Esse corpo que você tem, você vai perder esse corpo. Mesmo que você não morra, mesmo que Jesus volte antes de você morrer, você não vai mais ter esse corpo. Quando Jesus voltar, você vai receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, um corpo que não sente dor, um corpo que não se desgasta, que não enferruja. Você não vai ter doenças e enfermidades nesse novo corpo glorificado que Deus vai preparar para você. Você percebe que o próprio Estevão era um diácono ali em Atos, você percebe que era um homem de fé, era um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do temor de Deus, mas por apenas pregar o Evangelho. Alguns homens ficaram extremamente nervosos, irados, e apedrejaram Estevão até a morte. Alguns poderiam pensar, nossa, por que Deus permitiu uma coisa tão grande como essa? Acho que Deus não está no controle de tudo não, porque senão não deixaria Estevão morrer, e principalmente morrer dessa forma, uma forma tão cruel, tão terrível. Mas não, Deus estava no controle. A Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, ele viu o Senhor assentado no seu trono, e ele se alegrou ao ponto de ele dizer, Senhor, não lhes impute o seu pecado. Ele conseguiu ainda sentir compaixão das pessoas que estavam apedrejando ele. Então, meu irmão, está difícil, eu sei.
É difícil, eu não estou dizendo que você tem que sair sorrindo diante de tanta morte, diante de tanta destruição, diante de tanta notícia ruim. Não, se tiver que chorar, você pode chorar. Se tiver que, se entristecer, você pode se entristecer, mas você não pode se entregar, meu irmão. Você não pode se entregar porque você tem que entender. Tudo isso são sinais, sinais de que Jesus de fato está voltando. Ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E estaremos com Ele face a face, o veremos como Ele é. Estaremos no lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas. Toda dor, toda lágrima que você tem derramado, meu irmão, vai ser enxugada quando você estiver diante dEle. Então, a volta de Jesus, lembrar e pensar que Jesus está voltando, não é um motivo para pânico ou tristeza, pelo contrário, é um motivo para nos alegrar, mas também é um motivo para a gente se despertar, para a gente entender. Não é tempo de diversão, não é tempo da gente ficar, buscando os prazeres, não, porque buscar os prazeres é outro indício dos fins dos tempos. Lá em Timóteo, Paulo fala que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje buscam o prazer a todo custo, a qualquer preço. E ninguém mais quer ser amigo de Deus, meu irmão. O Espírito que Deus colocou em nós, ele arde em ciúmes, ele tem ciúmes, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer te dar um prazer que é maior do que aquilo que você pode encontrar neste mundo, meu irmão. Prazer que o mundo oferece é um prazer passageiro, é um prazer momentâneo, mas o prazer que ele nos oferece é um prazer eterno, é um prazer duradouro, é algo que nos completa, que preenche o vazio da nossa alma. Não é algo que satisfaz apenas temporariamente, não, é algo que nos enche e nos sacia verdadeiramente. Então dê lugar ao Espírito Santo, se encha do Espírito Santo de Deus. Desperte-se a ter uma vida de oração. É tempo de nós estarmos clamando, orando, é tempo de nós estarmos adorando ao Senhor, mesmo em meio à luta, em meio à dor, como Paulo e Silas estavam aprisionados, com as mãos amarradas. E mesmo assim eles cantavam hinos ao Senhor, adoravam ao Senhor. Então é tempo de cantar e adorar ao Senhor. É tempo de buscar mais ao Senhor em oração. É tempo de você se deliciar na palavra de Deus, se alimentar, ouvir Deus falando através da sua palavra. Porque Jesus está voltando. Não pense que ele vai demorar. Muitos estão pensando assim, faz 2000 anos que estão falando que Jesus vai voltar, está voltando. Até agora não voltou, acho que vai demorar. Não pense, meu irmão, porque agora os sinais estão revelando que está mais próximo do que nunca. Mais próximo do que nunca. E como eu disse, como nós não sabemos o dia da nossa morte, nós temos que entender que Jesus ele pode voltar amanhã, pode voltar daqui a alguns minutos. Se o nosso fôlego acabar, se nós morrermos, eu não desejo isso, mas se nós morrermos, Jesus voltou. Então nós não podemos achar que, não, Jesus vai demorar. Não, meu irmão. Muitos pensaram isso e foram pegos de surpresa. Então não espere Jesus voltar para você se voltar para Ele, porque aí vai ser tarde demais. Volte para Ele antes. Volte-se para Deus antes e arrependa-se dos seus pecados antes de Jesus voltar. Porque querer se arrepender depois que Jesus voltar vai ser tarde. Então, meu irmão, você que ainda está mergulhado no pecado, você que ainda está preso no pecado, porque existe uma diferença de você ser tentado e cair numa tentação, de você ser entregue ao pecado, do pecado ser uma prática constante na sua vida. Então abandone o pecado, não viva mais na prática do pecado, lute contra o pecado, se esforce para viver em santidade, se esforce para ser achado em fé. Que você tenha a fé verdadeira não é apenas você fechar os olhos e pensar em Deus. Não, a fé verdadeira ela envolve ação, envolve atitude, envolve mudança de comportamento. É a metanoia, o arrependimento verdadeiro, é a mudança de pensamento, é a mudança de atitude. Então mude, meu irmão. Muitos ficam esperando, eu estou esperando o dia que minha vida vai mudar, eu estou esperando o dia em que eu serei renovado, o dia em que Deus vai transformar. Você quer mudança, meu irmão? Mude. Você só vai colher aquilo que você planta. Então, se você plantar
Mudança, você vai colher mudança na sua vida. Mude os seus hábitos. Você vivia de uma forma, comece a viver de outra forma. Você vivia sem orar, você vivia sem louvar ao Senhor, sem ler a palavra. Mude, comece a ler, comece a orar. Comece a cantar hinos ao Senhor. Aí você vai ver a mudança acontecendo na sua vida. Então, meu irmão, não espere Jesus voltar para tomar a decisão de seguir a Ele. Decida hoje seguir ao Senhor Jesus. Decida hoje mudar a sua forma de viver. Decida hoje mudar os seus hábitos, os seus comportamentos. Decida hoje acordar, se despertar para a vida espiritual, enxergar que a vida não é só aquilo que a gente enxerga com os olhos físicos. Existe um mundo espiritual trabalhando ao nosso redor. Existem inimigos, existem os demônios, são espíritos malignos, espíritos do mal que estão trabalhando para fazer você duvidar, para fazer você ficar incrédulo muitas vezes, para você questionar ao Senhor. Demônios que estão lutando para te afastar da palavra de Deus, da oração, dos jejuns, do louvor, mas é tempo de você se despertar e enxergar que é eles que estão trabalhando para te afastar de Deus, enxergar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que o Senhor enviou o Espírito Santo para te ajudar nesses momentos difíceis. Ele vai te fortalecer, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai preparar as suas mãos para a batalha, é Ele que adestra as nossas mãos para a batalha. Se desperte, meu irmão. Jesus está voltando. Olha a sua volta, olha ao seu redor, olha as notícias, meu irmão. O mundo, ele tem prazo de validade. O mundo, ele não vai existir para sempre. Em breve, muito em breve, não demorará, Jesus vai voltar e tudo será destruído. Tudo que nós estamos vendo, Pedro diz que será consumido pelo calor, vai se derreter, vai se desfazer, vai virar pó. Então, meu irmão, é tempo de nos despertarmos, é tempo de nos voltarmos para Jesus. Volte para Jesus, você que se afastou, você que está longe, você que se desviou, volte para Jesus, ainda há chance, ainda há esperança para você. Volte para Ele antes que Ele volte e aconteça o grande juízo, o juízo final. O dia do Senhor está próximo, meu irmão, não brinque. Não fique pensando que você pode ficar tranquilo. Não, você não pode ficar tranquilo. Não fique tranquilo. É tempo de nós realmente nos despertarmos e entendermos que Jesus está voltando. Persevere, não retroceda, porque Deus não se agrada daquele que retrocede. Retroceder é voltar para trás. Não retroceda, meu irmão. Avance. Ande para frente, siga os passos do Senhor Jesus. Você é um discípulo do Senhor, e discípulo significa aquele que é aluno, aquele que está aprendendo, aquele que está caminhando junto, aquele que está seguindo os passos do seu mestre. Jesus é o seu mestre. Siga os passos dele, não siga os passos deste mundo, não siga os passos das pessoas que estão longe de Deus, mas siga os passos do Senhor. Porque quando Ele voltar, Ele vai achar você em fé. A fé vai estar no seu coração e Ele vai dizer, entra para a alegria do seu Senhor. Oh, meu irmão, como vai ser maravilhoso esse dia. Os seus olhos têm que estar voltados para esse dia, não para as coisas que têm acontecido, não para as coisas desta vida. Meu irmão, tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. Tudo aqui é temporário, é provisório. Tudo aqui é transitório. Sabe, meu irmão, às vezes a gente tem a ilusão de que a terra é eterna. A terra não é eterna. A nossa vida física, o nosso corpo físico não é eterno. É a nossa alma que é eterna. O corpo que nós vamos receber depois da morte é que é eterno. Mas esse corpo aqui, ele vai passar. Então, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque Jesus está voltando. A palavra diz, e eu creio na palavra, Jesus em breve, muito em breve, virá. Aquele que vem virá e não demorará, é o que diz, versículo 37. Amém, meu irmão? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este recado, por este aviso, por esse alerta que o Senhor nos deu. Senhor, nos desperta mesmo, Senhor. Nos desperta, Senhor, a uma vida de oração, a uma vida de jejum, a uma vida, Senhor, de meditação na Tua palavra, a uma vida de adoração.
O Senhor está à procura dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu creio que os adoradores, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, não são apenas aqueles que cantam músicas um dia na semana, nos finais de semana. Não são aqueles que vão para shows, não. Adoradores que te adoram em espírito e em verdade são aqueles que constantemente estão te louvando com um coração grato a ti, voltado totalmente ao Senhor. Nos faz esses verdadeiros adoradores, nos transforma em adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Sabemos que os dias são maus. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que estão entubados. Oramos, Senhor, não apenas por aqueles que são vítimas dessa doença, mas tantas outras doenças, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com problemas, Senhor, de pressão alta, diabetes, problemas nos rins, nos pulmões, Senhor, no coração. Oh Senhor, todo tipo de pessoas que estão sofrendo talvez com Alzheimer, Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, visita, cura, Senhor, mas acima de tudo o que eu te peço é, nos desperte, Senhor, nos desperte, abra os nossos olhos para que possamos ver que tudo aqui é passageiro, que nós vamos passar, com doença ou sem doença, nós vamos morrer. E o que está preparado para nós na eternidade é muito melhor, é muito superior a tudo aquilo que estamos, às vezes, esperando aqui na terra, Senhor. Nos desperta, Senhor, a viver uma vida, Senhor, voltada para Ti. Uma vida, Senhor, olhando para o alto, focado, Senhor, nas coisas eternas. Senhor, que os nossos olhos e o nosso coração, Senhor, se desprenda das coisas terrenas. Que possamos, Senhor, fixar os nossos pensamentos nas coisas eternas, nas coisas do alto. Ajuda os meus irmãos que estão me ouvindo agora, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu sei que em breve, muito em breve, o Senhor virá e não demorará. E que o Senhor espera nos encontrar em fé, perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu creio que esta é a tua vontade. Então ajuda os meus irmãos a perseverar, a insistir, a continuar, a caminhar, a andar para frente, não andar para trás, não voltar, não olhar para o mundo, não olhar para as coisas velhas, não olhar para o passado, mas olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, se desperte a orar, Em breve Jesus virá, e eu creio que em breve também nós vamos voltar a nos reunir, vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Por enquanto, continue se cuidando, não brinque, não negligencie essa enfermidade, não negligencie esse vírus. Ele é real, ele tem matado e cada vez matado pessoas mais próximas de nós. Então faça a sua parte, amém? Que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.